Queruvim. Bem-vindos ao canal do Queruvim. Eu leciono línguas antigas, sou professor de idiomas. Leciono as línguas dos antigos hebreus, o hebraico dos antigos israelitas. Leciono também o aramaico, porque partes da Bíblia foram escritas em aramaico, alguns trechinhos, né? O restante, por exemplo, de Gênesis até Malaquias, foi em hebraico. Leciono também o grego koiné, a língua internacional do século I, e o grego clássico. São os idiomas antigos. Eu leciono em inglês e por conhecer esses idiomas eu me aprofundo no estudo investigativo da Bíblia. Então a pergunta que surge é: o que acontece com a pessoa que morreu? Esse é o tema que eu vou abordar aqui. Então, se você quiser saber exatamente o que o texto da Bíblia diz, sem rodeios, vai ficar sabendo agora. Eu abri aqui agorinha, vou já pegar os textos e mostrar para você. Na Bíblia nós temos a resposta. Então, por exemplo, o sábio rei Salomão, ele escreveu sobre os mortos. Ele disse o que acontece quando a pessoa morre. E os textos do que ele escreveu são totalmente ignorados pelas igrejas da cristandade, as grandes igrejas, católicos e protestantes. Porque eles se apegaram à ideia de que o chamado, eles chamam de Velho Testamento, é uma terminologia equivocada e errada, que não deve nem deveria ser usada. Porque a Bíblia não existe esse negócio de Velho Testamento e Novo Testamento. Os apóstolos, nenhum deles usaram tais expressões. Ao se referir à Bíblia inteira, o apóstolo Paulo chamou ela de toda a Escritura como inspirada por Deus, Escrituras sagradas e assim por diante. Então, nós temos isso. Um ponto que faz uma dificuldade para as pessoas é quando elas consideram que o que tem lá em Provérbios, nos Salmos ou nos Profetas é velho. E elas costumam minimizar e como a pessoa fala, eu vou ler a Bíblia. Aí começa de Mateus, lê 10, 20 vezes Mateus, 10 vezes Marcos, Lucas, João, até Apocalipse, e não conhece o início da história, que é a base da Bíblia, o entendimento correto das coisas. Então, sobre os mortos, nunca vão entender. Porque pegaram o bonde andando, pegaram pela metade. É igual uma pessoa que chega no final de um evento, não assistiu. Imagine que alguém chega no final, nos últimos 2 minutos do jogo. Do jogo não, do filme, né? Pois bem, em Eclesiastes 9:5, por exemplo, um texto que é considerado totalmente desconsiderado e ignorado pela cristandade. Eclesiastes 9:5, vai juntando, gente, e começa a analisar e você vai ver como vai fechar o quebra-cabeça, ó. Então começa a fazer o seguinte, pega o conhecimento que você tem, dá um tempo, coloca ele dentro de uma... Como se fosse... Fala assim, dá um tempinho aí, vou reavaliar o assunto. O que acontece quando alguém morre? Vamos lá. Começando pelo primeiro texto, Eclesiastes 9:5. Certa ocasião, Salomão, sob inspiração divina, porque Paulo fala em 2 Timóteo 3,16 que toda a escritura é inspirada por Deus, o que inclui Eclesiastes. Eclesiastes 9:5 diz que os vivos sabem que morrerão. Eu vou pegar numa versão mais antiga aqui da Bíblia, uma tradução mais literal do hebraico. O texto eu sei, ele fala assim que Rahaim, pois os viventes, Yodein Sheyamutu, estão cônscios de que morrerão, Vehametim Enan Yodein Meuma, mas os mortos não estão cônscios de absolutamente nada. Eu lembro desse texto desde criança, eu leio. Vamos tentar entendê-lo? Eclesiastes 9:5, Salomão escreveu: pois os viventes estão cônscios de que morrerão. Nós, os viventes, estamos cônscios como assim? Sabemos que podemos morrer, temos consciência disso. Os mortos, porém, olha o que diz o texto, não estão cônscios de absolutamente nada. Em outras palavras, aqui diz que eles estão inconscientes. Os mortos não têm consciência de nada. É o que está dizendo aqui. Isso não é aceito pelas igrejas. Eles falam, não, isso aí deve ter algum erro. Ou senão eles fazem vistas grossas, fingem que não leram, fingem que não ouviram e tentam até desvirtuar o entendimento correto. Aqui está dizendo o que está dizendo. Quem morreu está inconsciente. Não tem consciência de nada. Por quê? O texto prossegue dizendo que o amor dele, o ódio dele, acabou. Não existe mais nem amor, nem ódio. Ou seja, a pessoa está morta. Então, peraí. Então, no caso da pessoa que morreu, ela não foi para o céu? Aqui Salomão ele disse que não, a pessoa está inconsciente. Eclesiastes 9:5 é o texto. No Salmo 146, é curioso que fala, foi o pai de Salomão, no caso, foi o rei Davi. Ele, para falar sobre o assunto dos mortos, ele lança um pouco de entendimento que devem ser textos que não devem ser descartados
E você não deve nem tentar entendê-los usando aquilo que você já sabe, porque a maioria das igrejas ensinaram tudo às avessas, errados. Então, por exemplo, Salmo 146, o versículo é o 3 e o 4. O texto diz assim, sobre a pessoa quando morre, sai-lhe o espírito, ele volta ao seu solo. Neste dia, que a pessoa morreu, né? Deveras os seus pensamentos perecem, deveras os seus pensamentos. Aqui diz que os pensamentos dele morrem. Acabam os pensamentos da pessoa que morreu. Quando sai o espírito dele, aqui quando fala espírito, não se refere a uma alma imortal ou uma parte imaterial que sobrevive à morte do corpo. Não é isso. A palavra espírito na Bíblia se refere à força de vida da pessoa. Eu leciono as línguas antigas e sei exatamente o que eu estou falando. Tá vendo como é um quebra-cabeça? Você precisa ter entendimento, não é só conhecimento. Entender, ter conhecimento e também entendimento. Aqui mostra que quando a pessoa morre, neste dia perecem deveras os seus pensamentos. Ou seja, não tem mais pensamento de nada. Nós não lemos agora no Eclesiastes 9:5 que fala que os mortos não estão cônscios de nada, ou seja, não tem pensamento de nada. Os dois textos simplesmente em uníssono dizem que a pessoa está inconsciente, ou seja, é como se ele estivesse morto, dormindo, totalmente morto, sem vida, sem condição de pensar, sem condição de nada. Isso me lembra, sabe de quê? Isaías capítulo 57, ali no caso, o profeta Isaías também falou a mesma coisa. Ele falou que a pessoa boa, o justo, pereceu. E aí fala, mas não há quem fixe isso no coração. Ou seja, a gente vê falar que morreu uma pessoa, a gente fica arrasado e fala, eu não acredito. Não estou acreditando. Né? Não estou acreditando. Então não há como você fixar isso no coração. E o texto prossegue, e homens de benevolência, gente boa, né, estão sendo recolhidos. Ou seja, como se estivesse sendo recolhidos aos mortos, né? Ao passo que ninguém discerne que é por causa da calamidade. Não é Deus que leva. É por causa da calamidade que o justo foi recolhido. Aí o texto prossegue no versículo 2 e diz que essa pessoa que morreu entra na paz. Aí o ponto alto, eles descansam sobre as suas camas, todo aquele que anda de modo direito. Essa é uma tradução mais literal do texto hebraico da Bíblia, né? Então aqui diz que a pessoa está como que dormindo, ele está descansando. Pois bem, isso nos lembra de outra passagem, a que eu acabei de ler, que fala que não estão cônscios de nada. Aquela do Salmo 146, que fala que não tem mais pensamentos, perecem deveras os seus pensamentos. E nós lembramos também do capítulo 11 de João. Jesus ali, ele estava indo para Betânia, a cidade, né, onde morava Lázaro. Lázaro já estava morto. Quando Jesus chegou lá, fazia 4 dias. E Jesus falou sobre Lázaro e disse, olha, abre aspas, no capítulo 11, versículo 11 de João, Lázaro, nosso amigo, foi descansar. Mas eu viajo para lá para o despertar do sono. Lázaro era amigo de Jesus. Ficou doente e Jesus falou, vamos para lá. Foram indo. Quando foi no meio do caminho, Jesus deu a dica. Falou, ele foi descansar. Os apóstolos, se ele foi descansar, ele vai ficar bom, diz o versículo 12. Mas na verdade ele estava morto, gente. E Jesus se referiu a ele como estando dormindo, ou seja, Lázaro não estava no céu, ele era amigo de Jesus, ele não tinha ido para o céu. Não, porque ninguém antes de Jesus foi para o céu. Ninguém, nenhuma pessoa. Nenhuma pessoa. Então, quer dizer que, de acordo com essas passagens, a pessoa quando morre, ela deixa de existir, mas e a alma? A alma é a própria pessoa. A Bíblia ensina que o homem é uma alma, não que ele tenha uma alma. O homem é uma alma, ele não tem uma alma. Por exemplo, quando você... Agora vamos falar sobre alma. Eu vou falar sobre alma rapidinho, então esses textos vocês têm que estudar para conhecer. E não é rejeitar, falar, não concordo com a opinião desse rapaz. Eu não estou falando nada, eu estou mostrando na Bíblia. Se alguém falar assim é porque está com demônio. O demônio não é só quando possui a mente da pessoa que ela gira igual um peão, bate, quebra tudo. Não, o pior tipo de possessão é quando você aprendeu tudo errado e acha que está com a verdade. Então cuidado, viu? Quando eu ler um texto, não vem dizer que é minha opinião. Porque se você ouve a verdade da Bíblia e simplesmente diz, não, é a opinião desse rapaz, é porque você não tem a Bíblia como sagrada, não tem respeito pela Bíblia. Ezequiel 18:4, por exemplo, fala que a alma morre. Olha só, vamos ver esse texto. Ó. Ezequiel capítulo 18, versículo 4, Deus disse assim, eis que todas as almas a mim me pertencem,
Como a alma do Pai, assim também a alma do Filho a mim me pertencem. A alma que pecar, ela é que morrerá. Aqui diz que a alma morre. Não é como as igrejas ensinam que a alma é imortal. Então, o que é a alma? A alma é o próprio ser. A própria pessoa é uma alma. Ele não tem uma alma dentro dele. Por exemplo, em Gênesis capítulo 2, quando você olha no versículo 7, ali fala assim: E Jeová Deus passou a formar o homem, aqui é quando estava fazendo Adão e Eva, passou a formar o homem do pó do solo e a soprar nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem veio a ser uma alma vivente. Aqui diz que o homem veio a ser, não diz que ele veio a ter. Ou seja, o homem é uma alma, ele não tem uma alma. Os animais também são almas. A Bíblia fala que os peixes são almas. O cachorro é uma alma. O gato é uma alma. Onde é que a Bíblia fala isso? Em Gênesis capítulo 1. Quando Deus estava fazendo o mundo, ele falou sobre os peixes. Em Gênesis 1:20, onde ocorre pela primeira vez a palavra alma na Bíblia, Deus disse: Produzam as águas o enxame de almas. Aqui é a primeira vez que a palavra hebraica nefesh, alma, aparece na Bíblia. As águas produziram um enxame de almas. O que são essas almas? Os peixes. Os animais, cachorro, gato, todos eles, animais selváticos, leão, girafa, são almas. É o que diz o versículo 24, quando Deus disse: Produza a terra almas viventes, segundo a sua espécie. Quais? Animal doméstico, animal movente e animal selvático. Eles são almas. Ou seja, a palavra nefesh, alma, né? Ela vem de neshama, que significa aquilo que respira. Então, todos os animais que respiram, o homem respira, é alma. Não tem esse negócio de uma alma invisível que sai da pessoa. Satanás é que promove, por meio do espiritismo e da religião falsa, o ensino da imortalidade da alma. É exatamente isso. A Bíblia fala, por exemplo, que pessoas não deveriam, lá no antigo Israel, Deus orientava para um tipo de pessoa que era asceta, os chamados nazireu, não tocar numa alma morta. A alma morta é isso mesmo. Número 6:6 fala dessas pessoas e dizia assim, olha, todos os dias em que se mantém apartado para Jeová, as pessoas que eram ascetas, né, não se pode chegar a nenhuma alma morta. Opa, alma morta em hebraico nefesh met. Então a alma, ela morta, o que é? Que a pessoa não podia tocar. Aqui está falando do gato morto, o cachorro morto, ou o tio que morreu, o pai ou a mãe que morreu e está no caixão. Aqui fala que essa pessoa, que era uma asceta, eram os nazireus, né, um tipo de gente especial, Deus orientava, ó, se você dedicou a vida toda para mim, não deve chegar e tocar em nenhuma alma morta. A alma morta era o que para o judeu? Do antigo israelita, né, o antigo Israel. Era uma pessoa, um gato, um cachorro, qualquer bicho morto, ou pessoa morta, era uma alma morta. Agora, onde que você vai ver o padre ou um pastor ensinar que a alma pode morrer? Eles dizem que a alma é imortal. Ou seja, as igrejas ensinam o espiritismo, tirando as testemunhas de Jeová, as outras ensinam ideias que não estão em harmonia nem em sintonia com a Bíblia Sagrada. E, gente, é muito triste isso. Agora que eu expliquei o que é a alma de acordo com a Bíblia, vamos voltar então. Quer dizer que quando a pessoa morre, não tem nada que sai dela que sobrevive. A própria pessoa é uma alma, a alma morre. Isso mesmo. A pessoa é uma alma. Ela não tem uma alma. Por isso que quando Lázaro morreu, ele não foi para o céu. Ele estava onde, então? Morto. Jesus falou, Lázaro foi descansar. Você acha que Lázaro, que era amigo de Jesus, tinha ido para onde? A Bíblia mostra que ninguém antes de Jesus foi para o céu. Ninguém antes de Jesus foi o primeiro que entrou nos céus. Isso aparece, por exemplo, em Hebreus capítulo 6. Presta atenção, ó. Esses textos você vai anotar e vai estudar. Não é simplesmente ouvir eu aqui e falar, não, ele está errado. Não é eu que estou falando, é a Bíblia. Cuidado, eu falei, cuidado com isso, cuidado. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Ó, Hebreus 6,20 fala que Jesus ele foi para o céu e diz que os céus é onde um precursor entrou em nosso favor. Tá aqui, ó. Um precursor. O que é precursor? Em grego, prodromos. Aquele que vai primeiro. Jesus foi o primeiro, esse texto está falando, a entrar nos céus. Ninguém antes dele foi para o céu. Ah, mas não apareceu Moisés e Elias numa visão para Jesus? Foi. O texto fala que era uma visão. Não era real. A palavra horama é visão. Horama é visão. Como que os judeus falavam a palavra horama em grego que aparece no relato da transfiguração, onde apareceu Moisés e Elias para Jesus? Os judeus usavam qual palavra? Porque horama é em grego, significa visão. E como que é em hebraico? Razão.
E, por exemplo, lá em Isaías fala de várias razões que Isaías teve. Numa delas ele fala que eu via Deus sentado num trono e as orlas de suas vestes enchiam o templo. Isaías viu Deus mesmo? Não, ali era uma visão, não era real. Razão em hebraico é o equivalente do horama em grego. Quando fala no relato da transfiguração, foi escrito o Novo Testamento em grego. O relato do Evangelho que fala que Jesus viu Moisés e Elias diz que era uma visão. Pode ler o relato lá. Usa a palavra hebraica horama, aliás, palavra grega horama, que significa visão. Você, quando liga televisão, você vê o Trump, você viu ele de verdade? Não. Não é real ali. Ali é uma imagem. Ou você vai dizer, ai, tô tão emocionado, hoje o Trump apareceu na minha casa. Ele veio aqui no Brasil? É, ele estava dentro de casa. Mas como assim? Ah, eu vi na televisão. Então não é de verdade, gente. Então, voltando aqui, você tem que aceitar a Bíblia. Ela está dizendo aqui que o precursor para entrar no céu foi Jesus, ou seja, o primeiro que foi. Então, Elias não foi para o céu, a Bíblia fala que foi um translado. Ele foi trasladado, foi um traslado, perdão da pronúncia errada. Traslado é transporte. Ele foi transportado, depois de um tempo ele foi visto enviando uma carta, fala no relato da Bíblia que Elias, o profeta, ele foi enviar cartas a um outro rei. Portanto, ele ainda estava vivo. Ali não, ele não foi para os céus celestiais, ele foi para os céus atmosféricos no traslado, transporte. Então, por isso que aqui fala que Jesus foi o primeiro a ir para o domínio celestial. Se você não pode querer dizer que isso aqui está errado. Ah, não, eu não concordo com o rapaz está falando, ele está errado. Não é eu que estou falando. Presta atenção. O texto fala que Jesus é um precursor que entrou no céu. Precursor, em grego, pródromos, é aquele que vai primeiro. Portanto, ninguém antes de Jesus foi para o céu. Você tem dúvida disso? Eu, nas minhas lives, falo sempre. Mostro os textos. Esclareço. Por exemplo, Hebreus 11:13. Olha o que diz o texto. Ó. Todos estes morreram em fé. Todos estes quem? Se você ler de Hebreus, aqui é capítulo 11. Do 1 em diante, vai começar com Abel. Fala de todos eles. Todos que viveram antes de Jesus. Abel, Enoque, Noé, Moisés, Salomão, Davi. Nenhum deles foi para o céu, porque o versículo fala aqui, ó, todos estes morreram em fé, embora não recebessem o cumprimento das promessas. Quer dizer, eles não receberam nada em recompensa, morreram, mas viram-nas de longe. Então aqui diz que nenhum dos que viveram antes de Jesus foi para o céu. Todos estes morreram e não receberam o cumprimento das promessas. Todos esses que aqui fala é os mencionados do versículo 1 ao 12. Você já leu? Conhece? Se não conhece, está fazendo o que na igreja? Só vai lá para cantar, bater palma e dar dinheiro para o pastor? Não, então você nunca vai entender a Bíblia, tem que estudá-la. O único lugar onde estuda de verdade a Bíblia, eu vou te falar de uma maneira direta, é no Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. Lá é um lugar onde adora o Deus da Bíblia, Jeová, né, e se estuda de verdade a Bíblia. Então, aqui está mostrando que ninguém foi para o céu antes de Jesus. Por exemplo, Davi era um homem bom. Era. Foi usado por Deus para escrever os Salmos, grande parte, né? Errou, mas Deus o perdoou, né? E Davi, ele foi para onde quando morreu? A Bíblia diz que ele não foi para o céu. Atos 2:34 diz isso. Lá diz, Davi não ascendeu aos céus. E de fato é o que está dizendo aqui. Todos eles, todos que morreram antes de Cristo, nenhum foi para o céu. A vida celestial ela foi aberta após a ceia, quando Jesus falou, na casa do meu pai há muitas moradas. E aí ele prometeu aos seus 11, porque um ali já tinha saído, o traidor. Ele prometeu vida celestial quando ele falou essas palavras. Então, a partir de Cristo para cá, começou a esperança de vida celestial. Mas mesmo assim, você tem que prestar atenção na Bíblia. Jesus, na mesma ceia, ele fala, eu faço com vocês um pacto para um reino. Isso mesmo. Jesus, quando estava na ceia e abriu a chance de vida nos céus, que começou a juntar as pessoas que iam para o céu, é curioso que se você pegar e abrir a Bíblia no capítulo 22 de Lucas, que fala desse evento da ceia, né? No versículo 29, olha o que diz, ó. Eu faço convosco um pacto, ou seja, uma aliança, assim como meu pai fez comigo um pacto, para um reino. Aqui está o ponto, gente. Na ceia, quando ele falou, na casa do meu pai há muitas moradas, na mesma hora, depois de uns minutinhos, ele falou essa palavra aqui. Ele falou, ó, eu faço convosco um pacto para um reino. Então ali começou um novo pacto, um novo acordo, qual que era? Um governo. Ou seja, ida para o céu.
Foi aberta agora a chance, a oportunidade de vida celestial. Tá entendendo? Então, aqui mostra que era um acordo que Jesus fez que eles iam para o céu. Mas por que eu digo que o reino é o céu? Porque, gente, reino é governo. Reino é governo. Tem que ler e entender a Bíblia. Então começou o convite para a vida celestial, para que quem fosse para o céu ia fazer o quê? Governar. A Bíblia diz que é só pessoas, só um grupo pequeno que vai para o céu. Um punhado de pessoas. Lucas 12:32 confirma isso. Não venha dizer que, eu não concordo com o que ele está falando, não é eu que estou falando. Vamos ver? Lucas 12:32, ó. Lucas 12:32. Olha o que diz. Jesus disse: Não temas, pequeno rebanho. Não temas, pequeno rebanho. É um grupo pequeno de pessoas. Porque vosso Pai aprovou dar-vos o quê? O governo, ou seja, o reino. Então, para o reino que Jesus falou, faço convosco um pacto para um reino. Ele começou a convidar primeiro os seus seguidores fiéis ali, os apóstolos. Começou a vida celestial ali. Começou dali para frente. Ninguém antes foi para o céu. Ninguém. Eu mostrei vários textos. Se você quiser conferir, Hebreus 6:20 mostra que Jesus é o que foi primeiro, o que fala que é o precursor, pródromos em grego. Precursor é aquele que vai primeiro. Portanto, se você olhar também João 3:13, o que Jesus fala lá? Ele fala, ninguém ascendeu ao céu senão eu mesmo, filho do homem. É mais ou menos assim que ele fala. O entendimento exato de João 3:13 é, ninguém foi para o céu antes de Jesus. Anota aí, João 3:13, vai estudar. Fica indo para a igreja bater palma, dar dinheiro do dízimo e cantar glórias e louvores a Jesus e estudar a Bíblia que é bom, nada. As testemunhas de Jeová bate no portão da sua casa, não, já tenho minha igreja, obrigado, já aceitei Jesus e não sabe nada da Bíblia. Será que você aceitou Jesus, mas Jesus está te aceitando? Esse que é o ponto. Tem gente que fala, eu vou para aquela igreja, eu me sinto tão bem lá. Você se sente bem, mas e Deus se sente bem em saber que você está indo para lá? Porque a maioria das igrejas é negócio. É negócio. Pode ver que na pandemia fechou as portas e a cura não veio, que eles prometem tanto em nome de Jesus. Cadê as curas? Era hora de eles falarem, não, na nossa igreja não teve um que morreu de Covid porque Jesus intercedeu. Só que não. Eu prefiro ficar com o ensino correto que diz que as curas, os dons de revelação, os dons de profecias, e Jesus curava e até ressuscitou mortos. Essas terminaram no século I com a morte do último dos apóstolos, João. Esse é o entendimento correto. Pode ver que hoje uma pessoa aleijada, sabe o que é um aleijado? Que o pé do cara, a mão, o braço é do tamanho de um graveto. Jesus curou aleijados. Hoje ninguém aleijado é curado. Pega uma mulher que tem as pernas há 45, 50 anos, ela tem 52 anos de vida. E as pernas dela, depois que deu uma doença, a perna dela ficou igual um graveto. Aí você vê a vida inteira, 50 anos que você conhece essa mulher. A perna dela é bem pequenininha. Leva ela no culto evangélico lá e ora em nome de Jesus em 50 igrejas evangélicas diferentes e vê se ela vai sair com as pernas boas, andando. Não, nunca. Por quê? Porque Jesus não está realizando esse tipo de cura hoje. Prefiro ficar com o ensino correto que diz isso, que as curas terminaram com a morte do apóstolo João. Isso não é o achismo. Eu não vou entrar nesse assunto agora, porque se eu for falar sobre curas, eu fico 1 hora falando aqui e vou provar aquilo que eu estou falando. O assunto aqui é o que acontece quando a pessoa morre. Eu não vou destoar do tema. Aqui mostra que realmente tem pessoas que vão para o céu, mas é um pequeno rebanho. Eu até estou destoando do tema para ajudar as pessoas que não têm entendimento da Bíblia. Estou falando de uma maneira enfática e firme, mas é porque eu amo as pessoas que estão aqui ouvindo essa live. Deus é tão bom que providenciou ajuda. Você, quando passa perto do ponto de ônibus que vê aquela pessoal com o carrinho, com aquelas publicações, é ali Deus, como que o Deus Todo-Poderoso Jeová chamando você, venha, pegue uma publicação para aprender a verdade sobre Deus e sai da religião falsa, porque os pecados da religião falsa se acumularam até os céus e Deus se lembrou dos atos injustos deles. Escândalos no meio dessas igrejas, escândalos gospel, né? Deus, ele está vendo tudo isso. Então procure, aquele que é de Deus, ouve as declarações de Deus. Então quer dizer que a vida para o céu não foi no início do mundo, não. Foi só a partir do tempo de Cristo para cá. E mesmo assim, não é toda pessoa boa que vai para o céu. A esperança que Deus dá é de vida aqui mesmo na terra para a maior parte da humanidade obediente.
E aí é onde eu tenho falado em várias lives, eu tenho mostrado os textos que a Bíblia realmente fala de uma promessa de uma vida eterna numa terra paradisíaca. Quem vai para o céu, na verdade, ele tem uma função de governo. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10, fala que por meio do sangue de Jesus, ele leva pessoas para o céu. E olha o que diz, preste atenção, aqui falando dos que vão para o céu, ó. Digno és, isto é, Jesus, de tomar o rolo e de abrir os seus selos, porque foste morto, Jesus, né? E com o teu sangue compraste pessoas para Deus. Ó, compraste, tá vendo? Ó, foram comprados pessoas para Deus dentre toda tribo, língua e povo e nação. E fizeste deles um. Aqui está o ponto, ó, governo, reino. Reino é governo. E sacerdotes para o nosso Deus e hão de reinar sobre a terra. Quer dizer que quem vai para o céu é parte do governo, não é todo mundo que vai. É apenas um grupo de pessoas que vai governar. Governar sobre quê? Olha o texto, diz: e hão de reinar sobre a terra. Quer dizer que a terra vai ser um lugar bom. A terra vai ser um lugar bom. Deus vai limpar isso aqui em breve. Ladrão de aposentado, vai morrer todos eles. Todos eles. Os que não estiverem arrependidos, claro. Vão morrer todos na vinda de Cristo. Pessoas que cometem crimes bárbaros, pessoas que ensinam mentiras descaradas sobre Deus, ladrões, assassinos, pessoas maldosas. Não posso falar alguns nomes aqui, porque o YouTube de um tempo pra cá tá restringindo, né? Agora não pode falar, porque nós estamos numa ditadura. Qualquer coisa que falar agora não pode falar aqui na internet. Mas eu tenho que cortar as palavras ou evitar falá-las, né? Aproveita enquanto ainda tem essa chance de poder falar da Bíblia na internet, porque isso aí vai acabar daqui uns dias. Porque Deus vai dar corda e vai deixar. Porque Deus vai usar o sistema para eliminar a religião falsa. E é isso que ele vai ter que deixar acontecer. Não vai ter como lutar contra, infelizmente. O mal cobre a terra, porque eis que a escuridão cobrirá a terra e densas trevas a grupos nacionais, diz a Bíblia. É o que está acontecendo cada vez mais. Então, gente, o que acontece quando a pessoa morre? A Bíblia mostra que a maioria das pessoas boas que morreram não tem essa esperança de vida nos céus, porque é apenas alguns que têm essa esperança de governar desde os céus. Então, a maioria, eles quando morrem, aguardam a ressurreição. Tanto é que Lázaro, quando morreu, a irmã dele, Marta, falou para Jesus assim: eu sei que ele se levantará na ressurreição do último dia. Ela esperava que seria no último dia, o quê? No futuro. No futuro. Em breve, após a vinda de Cristo, a terra, Deus vai limpar a terra e ele vai trazer de volta à vida seu amor da sua vida, seu parente, a pessoa que você conheceu, que morreu. Deus vai trazer de volta aqui mesmo na terra. A pessoa vai voltar da terra. É isso mesmo. Esse é o ensino correto, chamado na Bíblia a ressurreição. A Bíblia não ensina que todo mundo quando morre já vai para o céu. Isso não é verdade. Vocês precisam anotar os textos que eu falei. Cada vez que eu falar o texto e ler, você vai meditar, olhar com atenção e começar a absorver o conhecimento exato dos textos. Não é opinião minha. Entendeu? Todos esses textos que eu li estão entrelaçados e harmônicos, sem nenhuma contradição. Pastores evangélicos, esse pessoal que fica aí na internet falando que explica a Bíblia, eles não sabem. Eles estão na escuridão. Eles ficam naquelas brigas, naqueles debates, eles não têm entendimento. Eles não têm nem conhecimento, eles não sabem nem quem é Deus. Nas minhas lives eu tenho falado sobre quem é o Deus da Bíblia. Tenho esclarecido. Nessa live aqui, curta, mas muito importante e significativa, eu respondi em parte, né? O que acontece quando alguém morre? A Bíblia fala que a esperança para quem morreu é de ela voltar na ressurreição. A ressurreição é para viver aqui mesmo na terra, ou seja, imagine uma cena, vou dar um exemplo. Uma mocinha, ela estava andando na beira de uma rodovia, isso é real, aconteceu. De repente, ela foi forçada por um carro de um homem que parou na beira do asfalto, pegou ela e forçou ela para a lateral da rodovia numa mata. Lá ele violentou e matou essa jovem. Essa jovem, anos depois, eu estava vendo, isso é até um ID, uma investigação Discovery que eu vi. Anos depois, gente, quase 40 anos depois, a polícia parou um cara no trânsito, pegou o DNA dele e aí descobriu que era o mesmo DNA da moça que estava lá, só o esqueleto que acharam enterrado perto da rodovia.
O cara era um pai de família, um homem que era considerado bom por todo mundo, era um homem forte já de idade, trabalhando numa empresa nos Estados Unidos, mas falaram, você tem o seu sêmen estava no corpo de uma moça que encontraram lá nos anos 1980. E aí todo mundo descobriu que monstro que aquele cara era. Isso acontece direto nos Estados Unidos, porque lá tem um banco de dados com DNA. Aqui no Brasil é uma bagunça, né? Mas lá não, eles pegam muitas vezes o DNA, eles descobrem. E essa moça, agora vamos falar da moça, ela simplesmente não viu mais a luz, né? Ela não foi para o céu. Não foi. Ela simplesmente morreu. Ela está descansando. Então, o que vai acontecer em breve? Deus vai mandar seu filho Jesus para limpar a terra, e os mortos virão a estar de uma extremidade da terra até outra, não serão lamentados nem recolhidos ou enterrados. Os maus vão se tornar como estrumes sobre a superfície do solo. Mas muitas pessoas vão passar com vida na vinda de Cristo, sabia? Aqui mesmo na terra. E é o que a Bíblia diz em Provérbios 2, do 20 ao 22. É uma maravilha. Olha o que esse texto fala na vinda de Cristo. Como que vai ser a limpeza? Olha, vou ler o texto e você vai entender. Olha só, o texto diz assim: o objetivo é que andes no caminho de gente boa e que guarde a vereda dos justos, pois os retos são os que residirão na terra, e os íncupes são os que remanescerão nela. Quanto aos maus, os iníquos, serão decepados da própria terra, e quanto aos traiçoeiros, serão arrancados dela. Eu não gostei dessa tradução, eu vou ler na tradução mais moderna, para ficar mais claro para você entender melhor. Na vinda de Cristo, o que vai acontecer aqui na terra? Vamos ler de novo. Vou olhar a tradução mais moderna. Provérbios 2, do 20 ao 22. Ó. Por isso, siga o caminho de pessoas de bem e mantenha-se na vereda dos justos, pois apenas os justos morarão na terra e os irrepreensíveis permanecerão nela. Quanto aos maus, serão eliminados da terra e os traiçoeiros serão arrancados dela. Então aqui está falando que na vinda de Cristo, exatamente, os irrepreensíveis, pessoas de bem, permanecerão nela, na terra. Ou seja, vai ser feita uma limpeza. Na vinda de Cristo, ele então vai se assentar no seu trono glorioso e vai separar as nações inteiras, assim como o pastor separa a ovelha do cabrito, tá? E aí ele vai colocar as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Jesus virá em breve e vai separar a humanidade. E nessa separação, o texto de 2 Timóteo 4 fala que na hora que ele vier, que fizer essa limpeza, então aqui fala, ó, eu lhes ordeno solenemente perante Deus e Cristo Jesus, que julgará os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Então na vinda de Jesus, quando ele manifestar, é a epifaneia, em grego, manifestação. Ele vai, na hora, separar as ovelhas dos cabritos, Mateus 25, 31 ao 33 fala isso. E ali, os de bem, pessoa de bem, permanecerão na terra, continuarão nela. Diz Provérbios 2, do 20 ao 22, acabei de ler. E aí, nessa hora, ele na manifestação dele, ele vai fazer o quê? Julgará os vivos e os mortos. Ele já vai decidir quem que vai voltar e quem não vai voltar na ressurreição. E aí, depois de uns dias, após a terra ficar limpa, né? E aí, depois de uns dias, ele, Jesus, ele como o rei do reino de Deus, ele vai então ressuscitar os mortos. Pessoas que morreram, elas vão voltar, porque ele já decidiu na vinda dele quem é na epifaneia, na manifestação, né? Epifaneia em grego, manifestação, ele vai julgar os vivos e os mortos. Os mortos é porque ele vai decidir quem que vai e quem que não vai voltar. Muita gente vai voltar na ressurreição, aqui mesmo na terra, isso mesmo. A maior parte da humanidade não foi para o céu, lembre-se disso. E é nessa época que vai ressuscitar os antigos homens do passado. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi. Davi, Atos 2,34, fala que ele não foi para o céu. Lá diz, Davi não ascendeu aos céus. Por quê? Porque ainda está dormindo, morto. Literalmente, Davi é pó. Mas Deus vai juntar toda a sua formação de como que Davi era antes de morrer e vai trazê-lo de volta à vida. Um senhor idoso. Ele estava idoso quando morreu e vai voltar do mesmo jeito. Vai ser como se ele estivesse dormindo e vai acordar do sono. Vai estar nu, provavelmente, como todos os ressuscitados, e vão então ser avisados, vocês voltaram. Ele vai estar com a mente lúcida, e os dias conforme forem passando, ele já adorava o Deus da Bíblia, Jeová, Davi, vai continuar adorando. E aí, cada dia que passar, a pele dele vai melhorar, a saúde dele vai melhorar, não vai ter mais aquele envelhecimento. A promessa de Deus é como diz a Bíblia, torne-se a sua carne mais fresca do que na infância, volte aos dias do seu vigor juvenil.
Exatamente diz isso na Bíblia. Então, gente, olha o que Deus fará com os que já morreram. A pessoa que foi morta covardemente, aquela mocinha na beirada da rodovia, ela vai estar apagada, dormindo, lá no meio do pó. Olha o que diz a Bíblia aqui no texto de João, capítulo 5. Olha que maravilha, versículo 28 e 29, Jesus falou. Olha o que ele disse. Sobre essa ressurreição no futuro, ó. Não fiquem admirados com isso, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a voz dele, e sairão os que fizeram coisas boas para uma ressurreição de vida, e os que praticaram coisas ruins para uma ressurreição de julgamento. Aqui não é condenação, tá? Porque em grego condenação é katakrima. Aqui a maioria das Bíblias erraram, eles colocam condenação, mas condenação é katakrima. Aqui no grego não está katakrima. Aqui está kriseos, na forma, né, uma forma de crisis, que é julgamento. Então, haverá uma ressurreição de vida para os que praticaram coisas boas e os que praticaram coisas ruins. Aqui não está falando de pessoas perversas, não. Os que praticaram coisas ruins aqui eram pessoas que não conheciam a Deus nem a Bíblia, nunca tiveram, nem sabiam o que era uma Bíblia. Muitos que não tiveram a chance de conhecer. Então, esses praticaram coisas ruins às vezes. Eles vão ressuscitar para uma ressurreição de julgamento. Julgamento porque eles, à medida que forem andando, né, vão brotar do solo. Deus vai trazer eles de volta à vida. E aí vai explicar, eles vão ser orientados. Quem vai estar aqui na Terra vai orientar. Você poderá sobreviver à vinda do Cristo e, com o tempo, orientar os ressuscitandos. E eles terão, então, a chance de se harmonizar. Se não se harmonizarem, né, quando alguém chegar e falar, olha, o Deus da Bíblia é esse, as leis de Deus é assim, assim, assim. Os que se harmonizarem continuarão vivos. Os que não se harmonizarem, é uma ressurreição de julgamento justamente para isso. Vão voltar ao pó. É a segunda morte, da onde não há mais como escapar. Quando é que fala que a ressurreição vai ser para uma ressurreição de julgamento? Então, gente, você viu que maravilha a promessa que os que fizeram coisas boas para uma ressurreição de vida, né? Então haverá as pessoas que vão ouvir a voz no novo mundo em breve, após a vinda de Cristo, e o texto fala que eles voltarão. E olha o que Isaías 25, o versículo 8 fala, que ele, Deus, acabará com a morte para sempre. E o soberano Senhor Jeová, que é Deus, enxugará as lágrimas de todo o rosto, e ele tirará de toda a terra a humilhação do seu povo, pois o próprio Jeová, que é Deus, falou isso. Então, Isaías 26, 19, lá diz, os seus mortos viverão. Aí diz assim, olha, agora preste atenção, gente, que coisa linda esse texto, ó. Deus fala em Isaías 26, versículo 9, acordem, aquela mocinha do lado da rodovia, e gritem de alegria vocês que residem no pó, pois o seu orvalho é como o orvalho da manhã, e a terra deixará os impotentes na morte, que os impotentes na morte voltem a viver. Deus vai ressuscitar a sua querida mãe que morreu, para voltar aqui mesmo na terra, seu pai, seu irmão, seu filho, sua filha. Deus vai trazer de volta à vida as pessoas que morreram, que foram mortas covardemente, ou que perderam a vida de uma maneira tão estúpida. Jesus mesmo, uma certa vez, ele falou assim, ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o atraia, e eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus prometeu ressuscitar, é ele quem Deus designou para julgar. Ele é quem vai trazer de volta a vida, durante o milênio, os que morreram. Deus vai limpar essa terra em breve, nós estamos bem perto disso, não é hora de vacilar, não é hora de pensar, será? Mas será que ele vai fazer isso? Rapaz, vocês não têm noção do que o poder e a realidade do reino de Deus. O reino de Deus é um governo. Quando você pede, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quando você pede, venha o teu reino. O reino é um governo, tem como rei Jesus. É um governo real, tem como sede os céus. Os governantes é Jesus e um grupo de pessoas que a Bíblia diz que foram comprados da terra, os que foram para o céu e os que ainda irão.
é um grupo pequeno em comparação com a maior parte da humanidade que vai viver aqui. Então, Deus promete vida para as pessoas que morreram de uma maneira banal, das pessoas que morreram de uma maneira covarde, foram mortas de uma maneira bárbara. A esperança da ressurreição, ela nos dá uma certeza que Deus é amor. 1 João 4,8 fala que quem não amar nunca soube quem é Deus, porque Deus é amor. E Deus é tão amoroso que o que nós esperaríamos de um Deus realmente amoroso, se não isso? Pois é, ele trará de volta a vida às pessoas que morreram. Mas não é assim lá no céu, é aqui mesmo na terra para comer arroz e feijão de novo, do teu lado, a mesma pessoa, porque ela estava como que dormindo. Essa é a verdadeira boa nova, ou evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho. Que evangelho é esse que os crentes falam? Ah, não, é quando morre vai todo mundo pro céu. Aí você fica pensando, tá, e Deus, quem é Deus? Ah, é o Deus Pai, o Deus Filho ou é o Deus Espírito Santo? As pessoas não sabem nem quem é Deus, é uma tríade pagã que eles enxertaram no meio das igrejas. O Deus da cristandade dessas igrejas nem nome tem. Além disso, eles ficam pensando, bom, se minha mãe está lá no céu, eu vou morrer, vou para lá também. É uma coisa que fica distante. Agora sai aí um pouco da sua casa, olha para o quintal. Quando chover, que você olha para o chão e vê aquela umidade na terra, né? Toca na terra, ali é onde vai brotar de novo a pessoa que morreu. E Deus vai trazê-la de volta à vida, é aqui mesmo. Isso é uma notícia muito boa, isso é que é o verdadeiro evangelho. A ressurreição era um dos ensinos de Jesus. As igrejas hoje não ensinam a ressurreição, tirando as testemunhas de Jeová, que ensina a verdade sobre os mortos e a condição dos mortos. As outras igrejas pregam uma vida após a morte, isso é espiritismo, eles não entendem. Pregam imortalidade da alma. O livro de Allan Kardec fala, imortalidade da alma é a base da religião espírita. Sabe aquela pessoa que fala, eu ouvi a voz da minha mãe, ela apareceu aqui depois que ela foi enterrada. Não era ela. Os mortos não podem se comunicar, eles estão mortos. Satanás é que finge. Então quando você fala que, eu vi um cara escrevendo com a letra da minha mãe, a psicografia ali não era a tua mãe. Satanás, ele consegue, os demônios também, anjos que se rebelaram contra Deus, vê uma pessoa escrever, eles memorizam, tem memória fotográfica, imitam a letra do falecido. E no médium espírita, você acha que ali era sua avó, era sua prima, sua mãe, seu tio, seu filho, sua filha, que falou, que veio na mediunidade espírita? Não! Não, ali não, os mortos não podem se comunicar, ali era alguém fingindo ser a pessoa que morreu. No antigo Israel, sabe qual era a pena para os praticantes do espiritismo em suas variadas formas? Deus não tolerava, não tinha um sequer vivo em Israel. Por que Deus condenava sob pena de execução os praticantes do espiritismo no antigo Israel? Porque a pessoa que prega a imortalidade da alma e coloca outros em contato com os supostos falecidos, na verdade estão trabalhando para Satanás. Eles estão ali trazendo anjos que fingem ser pessoas que já morreram. Se você foi iludido pela pregação dos filmes, dos desenhos, dos livros e dos pastores e dos médiums de que os mortos estão vivos, você foi iludido por Satanás, que é o que prega, é aquele que promove o ensino da imortalidade da alma. Espero que esta live tenha ajudado um pouco você. Eu falei aqui de improviso, mas é assim, Deus dá a palavra para a gente falar de acordo com o conhecimento. Né? Jesus falou, não precisareis ensaiar o que é a vez de falar, porque Deus dará a vocês um espírito e sabedoria. Porque na Bíblia diz, não há sabedoria nem conselho em oposição a Jeová.